Bom, pessoal, agora vamos para a parte 2 sobre o assunto princípio fundamental da contagem. Vamos só dar uma lembradinha aqui do que eu falei no vídeo anterior sobre do que se trata o fatorial. A gente viu, né? Vamos só relembrar aqui, que se você tiver 3 fatorial, é o mesmo que 3 vezes 2 vezes 1. Quando chegar no 1, a gente para. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Isso é relembrando. Então, como é que ficaria, então, o fatorial de n? N é um número qualquer, tá, gente? Um número natural, positivo, certo? E aí é o seguinte, como é que ficaria isso aqui? É o próprio número n multiplicado pelo seu antecessor. Quem é o antecessor de um número? Ora, o antecessor de qualquer número é o próprio número menos 1. Observe, qual número é o antecessor do número 10? É o número 9. Por quê? Porque é 10 menos 1. Então, todo antecessor é o próprio número menos 1. Então, o antecessor de n nada mais é do que n menos 1. E quem é n, professor? N é um número qualquer, ok, gente? E aí, quem seria o próximo agora? O antecessor? N menos 2. E quem seria o próximo agora? N menos 3. E isso vai até onde, professor? Bom, a gente vai colocar reticências, que em matemática isso aqui significa algo. Quando a gente quer abreviar uma expressão muito longa, eu sei que isso vai parar no número 1. Porque o fatorial, o produto, só pode ir até o número 1. Ok? E aí eu coloquei uma expressãozinha aqui, que envolve fatorial, para a gente poder resolver. Ó. Exemplo, para resolver essa expressão, ou pelo menos simplificá-la, né? Já que a gente não sabe qual é o valor de n. Mas em cima diz que n mais 2 fatorial dividido por n fatorial. O que é que eu posso fazer para simplificar? Vou pegar o seguinte, ó. Eu sei que tudo que é fatorial vai diminuindo 1, tá certo? Então, eu vou repetir aqui o n mais 2. Se ele perder 1, 2 menos 1, então, ó, menos 1. Cada casinha que a gente anda perde 1, então, ó, n fatorial. Por quê? 1 menos 1, 0. E aqui eu coloco sobre n fatorial. Ok, gente? O que é que eu posso fazer? N fatorial é igual a n fatorial. Então, ó, podemos cortar aqui. E para simplificar a expressão, podemos deixar como resposta n mais 2 multiplicado por n menos 1. Você poderia desenvolver aqui, ó, através da distributividade, conhecido também como chuveirinho, e aí você poderia transformar isso numa equação do segundo grau, mas não é preciso, tá certo? Vamos deixar nesse modelo aqui. Aí partindo para exemplos, né? Vamos praticar agora. Então, ó, a gente vai para a formação de números. Bom, formação de números. Pessoal, uma coisa que a gente tem que lembrar, né? O nosso sistema numérico decimal, ele é chamado decimal porque ele contém 10 algarismos, tá? Os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A partir do 10, já é a junção do 1 e o 0. Então, olha, para formar qualquer número que a gente conhece, a gente precisa de um desses 10 algarismos. Por isso chama-se sistema numérico decimal. Aí aqui vai o primeiro exemplo, tá? Vamos lá, ele diz assim, ó. Quantos números de 2 algarismos podemos formar? Pessoal, 2 algarismos, tá? O que são números de 2 algarismos? O primeiro é 10 e o último é 99. Só pode ter 2 algarismos. Então eu sei que eu vou fazer 2 tracinhos aqui, ó. Cada tracinho desse representa uma posição numérica. Só para lembrar, tá? Aqui é a unidade e aqui é a dezena. Bom, como ele não especificou que os números podem ser repetidos ou não, então aqui todos os repetidos serão considerados. Só que tem um porém, né, gente? Não podemos começar um número com um algarismo zero. Poder até pode, mas não vale. Por exemplo, 0,1 é o mesmo que 1. 0,2 é o mesmo que 2. Perceba que o zero na frente não interfere. Agora, se o zero vier após o número,
Aí muda. O que era 0,1 vira 10. O que era 0,2 vira 20. Então o zero, quando no início, não tem sentido colocar. Então vamos fazer o seguinte. Desses 10 algarismos aqui, quantos deles eu posso colocar na primeira casa, na casa das dezenas? Ora, eu posso botar 9 algarismos, com exceção do zero. Não pode começar por zero. Então eu venho aqui e coloco 9. Pessoal, esse 9 daqui não é esse 9. Esse 9 aqui representa a quantidade de algarismos que eu posso colocar na primeira casa. Que inclusive pode ser o 9. Mas aí foi só uma coincidência. Para a posição das unidades, quantos algarismos eu posso colocar? Ora, eu vi que nas unidades o zero pode ser colocado. Então eu posso colocar qualquer um desses 10 algarismos aqui. Então aqui eu coloco 10. E aí pelo princípio multiplicativo, né? PPM, pelo princípio multiplicativo, temos o seguinte, ó. 9 vezes 10, 90 números podemos formar. E se você for contar, né? 10, 11, 12, 13, lá, até 99, você vai verificar que são 90 números de 2 algarismos. Agora a pergunta é, vamos lá. Quantos são os números distintos de 2 dígitos que podem ser formados? Pessoal, olha lá. 2 dígitos é o mesmo que 2 algarismos. Veja se não se parece com o exemplo anterior. Só que tem um probleminha aqui, né? Ele pede que os números sejam distintos. Significa que números como 11, 22, 33, 44 não podem ser utilizados, pois os algarismos se repetem. Seria fácil fazer pegando 90 e diminuindo a quantidade de números que se repetem. Mas vamos fazer de outra forma. Vamos colocar 2 tracinhos, novamente. Só para lembrar vocês, aqui são a unidade, aqui a dezena. A gente já sabe que na primeira posição não pode ser colocado o algarismo 0. Então o que é que a gente faz? Qualquer um dos outros 9 pode ser colocado aqui. Ok. Só que aí tem o seguinte, para preencher a segunda posição, o 0 pode ser colocado aqui, concorda? Só que um dos 9 algarismos que foi colocado na primeira posição não pode ser mais utilizado, porque os números têm que ser distintos. Então, exemplo, se o número 4 for colocado aqui, eu posso usar o 0, o 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, mas não posso mais usar o 4. Por quê? Porque são distintos. Então, ó, se eu não posso usar o número que foi colocado aqui, mas o 0 volta para o jogo e eu posso utilizá-lo, então aqui eu também tenho 9. E aí, pelo princípio multiplicativo, temos que 9 vezes 9 são 81 números distintos de 2 algarismos, tá bom, gente? Vamos continuar fazendo alguns exemplos, tá? Virei a página aqui e é assim mesmo. Vamos só lembrar um pouquinho o que são permutações. Permutações é a troca de posições de objetos, de letras, de pessoas, tá certo, gente? Então, quando se fala em permutar, se fala em mudar objetos de lugar. E aí a permutação é representada por Pn, certo? Cuidado aí. Pn, onde esse n aqui representa um número que está sendo abordado na questão. Pegue o valor que está aqui e coloque ele fatorial. E aí ele fatorial você já sabe que é o produto do próprio número por todos os seus antecessores até chegar no 1. E aí vamos fazer alguns exemplos. Vamos lá. Ó. Quantos anagramas podemos fazer com as letras da palavra doce? Bom, pessoal, a palavra doce tem 4 letras, concorda comigo? Não tem nenhuma letra repetida, por isso aqui é uma permutação simples. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 4 letrinhas. Então, ó, P4. E o que é P4? Ó, PN. Lembra que o N vem fatorial? Então, se aqui é 4, então vem para cá quem? 4 fatorial. E 4 fatorial é o quê? Vamos lá, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, podemos fazer 24 anagramas utilizando as letras da palavra doce.
Bora pro próximo. Vamos lá. Com as letras da palavra livro, podemos fazer C do que, tá? A pergunta ficou incompleta aqui, me desculpe. Eu quero formar anagramas com as letras da palavra livro. Só que tem que terminar com vogal. Opa, tem uma restrição aqui, ó. Eu não posso simplesmente colocar P5. Existe uma restrição. Então aqui eu vou fazer 5 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Por que 5 tracinhos? Porque a palavra livro tem 5 letras. Só que é o seguinte, gente. Olha o pulo do gato aqui agora. Tem que terminar em vogal. Concorda comigo? Quantas vogais tem a palavra livro? A letra I e a letra O. Então qualquer uma das duas pode aparecer aonde? Aqui, ó. O nosso foco é aqui, ó. Porque a nossa restrição é terminar. Termina aqui. Quantas vogais temos? 2. Então qualquer uma das duas podem ser colocadas aqui? Pode. Então eu coloco aqui o número 2. Ok? E o que representa esse 2? Que pode ser a letra I ou pode ser a letra O. Porém, as duas não vão ocupar a mesma posição ao mesmo tempo. Ou vai ser a letra I ou vai ser a letra O. Então, quando a letra I estiver aqui, a letra O vai ficar distribuída por aqui. E quando a letra O estiver por aqui, é a letra I que vai ficar distribuída por aqui. Concorda comigo que quando uma ficar aqui, as outras podem passear livremente por essas 4 posições? E o que é que a gente faz nessas 4 posições? Se eu tenho 4 posições e 4 letras restantes, eu coloco P4. E o que é P4? Vamos lá? Fica P4 vezes 2. Tá certo? Porque temos 2 vogais. E aí, ó, P4 é 4 fatorial, né, gente? Vezes 2. Outro detalhe importante. 4 fatorial vezes 2, não invente de colocar aqui 8 fatorial, tá, gente? Quando se tem um fatorial, primeiro resolve ele para depois multiplicar por outro número. Cuidado. 4 fatorial, a gente viu aqui em cima que dá 24. Então eu já vou colocar aqui 24 multiplicado por 2. E 24 vezes 2 dá 48. 48 é a resposta, ok? Tome muito cuidado, viu? Não invente de multiplicar um número fatorial por outro de forma direta, de jeito nenhum. Próximo exemplo. Vamos lá, rapidinho aqui. Vamos no pique. Quantos números distintos, ó, distintos de 3 dígitos, ó, podemos formar com os algarismos? Veja só, se ele não desse esses algarismos, eu teria que usar o sistema decimal, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porém, ele quer que a gente só use esses aqui, ó, 1, 3, 4, 6 e 8. Como ele quer números de 3 dígitos, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3 tracinhos. Concorda comigo? E aí é o seguinte, gente, vamos lá. Quantos números tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Qualquer um dos 5 pode ser colocados aqui, concorda? Então, ó, 5. Tenho 5 maneiras de preencher a posição P1. Como são distintos, o número que foi colocado aqui não pode ser mais utilizado aqui e nem aqui. Então, se um deles foi utilizado, só restam 4. Então, 4 dígitos para preencher a posição P2. E para preencher a posição 3, só restam 3 dígitos, porque um já foi utilizado aqui e o outro já foi utilizado aqui. Então, ó, 3. E aí, pelo princípio multiplicativo, temos 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 é 20, vezes 3, 60. Facinho, né, gente? Agora, professor, se ele não tivesse dado os algarismos, aí eu utilizava o sistema numérico decimal, ok? E aí, para finalizar, vamos resolver esse exemplo aqui que diz o seguinte, ó, tá? De quantas maneiras 5 pessoas podem sentar-se num banco com 5 lugares? De modo que, olha a restrição, de modo que 2 delas fiquem sempre juntas, em qualquer ordem. Ou seja, eu posso ter João e Maria, ou Maria e João, tá? Isso conta, viu? A posição conta, porque ele disse aqui, em qualquer ordem. Pessoal, minha dica para questões como essas é o seguinte. Como são 5 pessoas e 5 lugares, mas 2 delas vão ficar sempre juntas, essas 2 que vão ficar sempre juntas, a gente vai considerar como se fosse apenas uma. Tá certo? É como se a gente formasse um casal. Então, em vez de ter 5 pessoas, é como se a gente tivesse apenas
4 pessoas, porque 2 delas não vão ficar sempre juntas. Então isso aqui é simples, ó. P4, ok, gente? Só que tem um probleminha, né? Como ele disse em qualquer ordem, então, como eu falei, pode aparecer uma ordem que João e Maria, mas também pode aparecer uma ordem que é Maria e João. Lembrando que eu escolhi esses nomes aleatórios. Então, como pode alterar a posição entre esses dois amigos que vão ficar sempre juntos, a gente multiplica o resultado por quê? Por 2, tá certo? E aí, ó, P4 é o mesmo que 4 fatorial, multiplicado por 2. 4 fatorial a gente viu que é 24, vezes 2. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 48. E chegou na resposta rapidinho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.